Outra coisa que eu preciso falar com você é sobre texto. Ontem naquele topper tinha parabéns mãe, acho que era isso, parabéns mãe, aqui, esse era o texto. Então, quando você trabalha com texto assim que tem mais de uma frase, né, vamos forçar aqui, parabéns mãe, te amo. Quando você trabalha com um texto que tem mais de uma frase e que você vai precisar fazer o deslocamento dele, e vamos dar uma cor para esse rapaz aqui para ficar mais visível para você. Perceba que existe uma distância entre a linha de cima e a linha de baixo aqui. Então a gente vai usar muito a ferramenta aqui de formatar texto. A primeira coisa é escolher a fonte, né? Ontem eu falei com você sobre a questão das fontes por tema. E tem essa aqui, ó, Brink e Art, que eu gosto muito dela porque ela fica gordinha. Para cortar naquele papel dourado, ela é melhor. O índice de desperdício dela é bem menor. E aí, como ela tem um contorno escrito assim, sabe, de caligrafia, então o trabalho fica bem bacana. Então, quando você vai dar um deslocamento do jeito que está aqui, por maior que seja o deslocamento, fica palavras soltas. Então, se você quiser um deslocamento onde essas palavras sejam juntas, você precisa tratar esse texto mais ainda. Primeiro, centralizar. Está aqui, ó, lado esquerdo, centralizar, lado direito ou esparrama, né? Eu quero centralizar, ou seja, todo mundo no meio. Espaçamento entre linhas é outro que vai juntar a linha de baixo com a linha de cima. Você vai mexendo aqui e ele vai juntando. Aí você coloca o mais pertinho que você conseguir. Mas não coloca grudado não, coloca bem próximo. Tá vendo? Tá bem próximo, mas não tá grudado não. Bom? Depois que você tem isso aqui, que você já fez o ajuste, o espaçamento entre linhas, você vai fazer o ajuste do espaçamento entre palavras com esse de baixo. Ó, tá 100%, coloquei 90%, chegou um pouquinho mais perto, tá vendo? Se você achar que 90 tá muito colado, põe 95. Depois de tudo pronto, você vai fundir. Ou seja, você vai transformar tudo numa palavra só. Mas ainda assim teve algumas que ficou separada. Ó, o bens, o acento ficou separado. Então você vem aqui e chega o acento um pouquinho mais perto. Ó. Fundir. Depois você chega o E pertinho do B. Fundir. Tá? O R e o A aqui, ó, mais coladinho. Fundir. O P. Não precisa, né, subir um no outro, não. É só, tá vendo? Agora virou uma palavra só. Então, na hora de cortar, você não vai ter aquele monte de pedaço de letrinha que você vai ter que ficar fazendo um trabalho de quebra-cabeça, não. A palavra tá pronta. É só tirar com bastante cuidado da base de corte e depois fazer o trabalho de colar a fita banana atrás, né? E colocar em cima do deslocamento, que normalmente isso aqui acontece com várias camadas. A mesma coisa a gente vai fazer com a mãe, com a palavra mãe, né? Vamos pegar o acento, colocar ele bem pertinho, fundir, o M, bem pertinho, fundir. Esse rapazinho aqui, ó, como eu quero ele um pouquinho mais longe da palavra mãe, então eu vou fundir ele com o de cima. Ou se você preferir, deixa ele soltinho, tá vendo? Deixa ele soltinho aqui e só dá um jeitinho de encostar um pouquinho a bolinha dele, fundir, né? Porque ele, como é um sinal,
é interessante que ele fique separadinho, eu gosto mais. A palavra amo tá toda juntinha, a palavra te amo, ela tá um pouquinho separada. Então eu vou encostar ali, fundir, e para ela não ficar tão longe, eu vou trazer ela um pouquinho para perto. Esse daqui, como eu já fiz um em cima, eu vou excluir ele e vou duplicar o de cima para que fique padronizado, né? Porque se isso tem 2, 3, 4 vezes repetindo no mesmo texto, aí você nem sempre vai lembrar da mesma formatação que usou no de cima, né? Depois que você faz todo esse trabalho aqui, você não consegue mais usar a ferramenta texto, tá vendo? Ela tá toda apagada, porque deixou de ser um texto, passou a ser uma imagem. Ela só era texto quando permitia você alterar o texto. Quando você foi lá e fundiu, ela deixou de ser texto para ser imagem. Então você tem que tratar ela como uma imagem. Então agora eu quero chegar a esse te amo um pouquinho para cima. Eu vou ter que ir no manual, ó. Chegar um pouquinho para cima. Tá vendo? E aqui está com o meu texto pronto. Vou agrupar todo mundo. E agora eu consigo fazer o deslocamento. Ó, aí o deslocamento pega. Tá vendo? O deslocamento pegou toda a frase. Deixa eu colocar um outro deslocamento aqui. Um amarelo. Né? Vamos imaginar que é um topper da Mulher Maravilha. Tá vendo? Parabéns, mãe, te amo. Aí tem o deslocamento. Aí, esse tá pronto. Você vai fazer o deslocamento agora para cortar na sua máquina. Eu vou deletar esse deslocamento aqui e vamos preparar ele como se fosse cortar na sua máquina. Ó, eu vou deslocamento. Vou colocar um deslocamento um pouco maior, de 3. Aplica. Vou colorir ele de amarelo. Vamos fingir que é o topper da Mulher Maravilha. E agora, a linha desse deslocamento, pensa bem, o conteúdo eu fiz amarelo. A linha dele, que é aquela linha que a sua máquina vai usar para rastrear, eu vou colocar preta com espessura 3. Ó, 3, preta e espessura 3. Tá vendo? Então, quando você pedir a sua máquina para cortar, ela vai cortar aqui por dentro. Lembra o deslocamento negativo nela? Ela vai cortar aqui por dentro. E aqui, Helena, ficou um miolinho, ó. Lembra dos miolinhos? Então, a gente tem que vir aqui, ó, liberar caminho composto e deletar os miolinhos, conforme eu expliquei num outro vídeo para você. Excluir. Tá vendo? Então perceba que o mesmo trabalho que eu tive de colocar um fundo no topper do bolo, né? Eu usei o mesmo fundo para fazer a linha de cor forte e escura para sua máquina reconhecer, tá bom? Então assim você faz um texto para recortar, um texto com mais de uma linha.